ler para vocês Sauê, o Grito Ancestral, de Daniel Munduruku, com ilustrações Maurício Negro, tradução Onésio Munduruku, pela UCA Editorial. Vamos comigo. Curuzacaibu subiu na montanha mais alta da sua querida região do Tapajós. Tinha saudade do lugar onde havia criado as coisas mais belas que poderia ter feito. Sentia em seu coração que algo estava errado e que precisava voltar para conferir como seus queridos filhos estavam tratando a terra que ele lhes deixara de presente. Ele ouvira um pedido de um de seus filhos e decidiu se reencontrar com o seu povo Munduruku. Era uma tarde muito quente quando o pequeno Cabadaribu viu um homem caminhando em sua direção. Era alguém que ele não conhecia muito, embora se parecesse com os anciãos da sua aldeia. Boa tarde, meu avô. O senhor está com sede? O velho homem fez um sinal positivo com a cabeça e o menino foi até o pote para buscar água. Meu avô, a água não está gelada porque, infelizmente, nossa geladeira está quebrada. Mas está fresquinha. Acabei de trazer de uma parte do igarapé que não está contaminada com mercúrio. O homem estranhou aquela informação, mas bebeu a água que o menino trouxera na cuia decorada com o grafismo da tradição de seu povo. Estou vindo de muito longe, meu neto. Vim visitar meus parentes deste lado do Tapajós. Soube que estão acontecendo muitas coisas ruins por aqui. Meu neto poderia me ajudar a compreender o que está se passando? Cabadaribu olhou profundamente para os olhos daquele homem, que parecia estar vindo de uma longa viagem mesmo. Sentiu um pouco de pena do velho, mas não quis se comprometer. Talvez meus pais pudessem ajudar o senhor melhor que eu, não acha? Eles sabem mais coisas que eu. Além disso, conhecem o território e seus problemas. E o menino não terminou de falar, porque o velho já tomou a palavra. Queria ouvir da boca de um homenzinho feito você, rapaz. Tem coisas que as crianças podem ver mais longe que os adultos. Vamos dar um passeio e você vai me contando a história deste lindo lugar. Os dois saíram rumo à aldeia, que estava a alguns metros mais adiante. Andavam lado a lado e por um tempo ficaram silenciosos, apenas observando a paisagem. Ao chegarem à beira do igarapé, o velho homem notou que as águas estavam mais barrentas do que de costume. Então, ele se curvou para tocar a água. Nesse momento, o menino deu um puxão no braço do ancião, que se assustou. Meu avô, não pode beber essa água. Ela não é boa para a saúde. Por que meu neto diz isso? Os rios de nossa terra são sempre limpos e suas águas sempre sadias. O que está acontecendo? Não entendo muito bem o que meu avô está dizendo, porque desde que nasci, não há mais rios com águas tão puras por aqui. Já faz tempo que os homens brancos chegaram com suas máquinas, furando o coração da terra para tirar ouro. E o que eles fazem com esse tal ouro? Perguntou o velho. Eles transformam em dinheiro e com ele compram muitas coisas na cidade grande. Ouro significa ganância. Eles comem o ouro que se transforma em dinheiro? Estranhando a pergunta do idoso, o menino não segurou o riso. Acho que não comem não, mas com ele compram comida, bebida, roupa, casa, máquinas. As pessoas andam atrás do ouro para poder ter tudo isso. E é difícil tirar o ouro? Difícil não é, mas dá muito trabalho. Quem faz isso à beira do rio precisa ter paciência. Quem tem de cavar a terra precisa ter um maquinário.
E também é preciso jogar produto químico para apurar o ouro. Produto químico. Nome difícil para um velho como eu. Pode me explicar o que é? O menino achou estranho que aquele homem não soubesse do que se tratava, porque mesmo os parentes que moravam mais longe já tinham ouvido falar nas diferentes maneiras de extrair o ouro da terra. Ficou meio pensativo, querendo entender que pessoa era aquela que parecia não morar no mesmo lugar que ele. Meu neto deve estar me achando esquisito, não é mesmo? Não precisa disso, não. É que fiquei muito tempo isolado no meio da floresta. Lá, o tempo passa diferente, lento, sem pressa. Eu achava que aqui o tempo passasse assim também, mas agora parece que tudo mudou. Talvez por isso que eu esteja aqui. Meu neto é um bom menino e quero continuar ouvindo sua sabedoria. Cabadaribu fingiu que entendeu as palavras daquele avô. Apesar da incompreensão, sentiu que deveria continuar falando, porque os olhos cansados do ancião, suaves como a brisa do inverno, o convidavam a falar. Meu pai me contou que os garimpeiros foram chegando devagarinho. Eles vieram como amigos e aliados, mas depois passaram a invadir nosso território, atrás do ouro. Junto, trouxeram a bebida alcoólica, os vícios e até alimentos que a gente não estava acostumado a comer. Eles enganavam os mais jovens, conta meu pai. Eles ensinaram nossa gente a querer ter riqueza, que só tem na cidade. Hoje em dia, tem parentes nossos que defendem esses garimpeiros. Isso gera muito conflito em nossa comunidade. Quer dizer que tem parente brigando contra parente, meu neto? O menino balançou a cabeça em afirmação. Ficou com um olhar triste naquele momento, como se estivesse se lembrando de algo recente. A gente tem tido muita confusão entre parentes, sim, meu avô. Todas trazidas pelo homem da cidade, que invade nosso território. Entra às vezes com a ajuda de nossos primos. Eles vêm, derrubam as árvores, cavam a terra, jogam nela veneno químico que está destruindo nossos rios e igarapés e contaminando nossos peixes. Usam o mercúrio, que é um produto que faz mal à saúde dos animais, especialmente dos peixes, e que é ainda pior para nós, que nos alimentamos desses animais. Não tem ninguém tomando conta disso? Eles fazem essas coisas e ninguém toma providências, meu neto? Tem o governo e uma fundação que deveriam cuidar da gente. Mas, em vez disso, eles andam incentivando as invasões e permitindo que esses homens maus continuem usando veneno. Meu avô não deve saber, mas nossas crianças estão morrendo contaminadas pelo mercúrio. Muitas mães estão contaminadas também. E quando elas ganham barriga, sua criança já nasce doente. O grande culpado disso é o cacique dos homens brancos, que quer entregar nossas terras para serem exploradas e para isso quer que a gente saia delas. O menino ficou bem emocionado com as próprias palavras e parou de falar por um minuto. E então passou a palma da mão sobre os olhos marejados e continuou a falar. A gente só queria brincar nos rios da nossa aldeia, sem o perigo de ficar contaminado pelo mercúrio, comer o peixe trazido por nossos pais, sem ter medo, e não ser proibido de pescar pelo governo que facilita as invasões. Ninguém olha por nós, vovô. Eu cheguei até a rezar para o Deus dos missionários para ver se ele resolvia alguma coisa, mas ele nada fez. Também pedi para o nosso avô ancestral, Karuzakaibo, mas parece que ele nunca ouviu minhas palavras. O velho homem abriu os braços para envolver o pequeno, que nesse momento já chorava copiosamente. Seu choro foi ouvido por outras pessoas, que começaram a se aproximar e também a chorar, gerando uma
comoção coletiva. Enquanto isso, o homem pediu que todos se assentassem numa roda porque queria contar a eles uma história. Todos se assentaram obedientes àquela voz que lhes parecia familiar, mesmo que nunca tivessem visto aquele homem por aquelas bandas. Venho de um tempo muito antes deste que estamos vivendo. Venho do começo do mundo, quando tudo ainda era apenas vazio e nada havia sobre o mundo. Foi uma época em que eu estava sozinho e comecei a colocar beleza no mundo. As pessoas acharam aquela conversa muito esquisita, mas a voz do homem era tão macia que não ousaram interrompê-lo. Fiz todas as coisas que hoje existem por cima e por baixo da terra. Fiz os rios para matar a sede de todos, os pássaros para colorir o céu e os animais e as plantas para enfeitarem a terra. Para cuidar de tudo isso, fiz o ser humano para ser o zelador, o jardineiro do meu jardim. Infelizmente, no entanto, ele não está conseguindo cumprir sua missão. Deixei o mundo aos cuidados dele e não posso mais interferir por ter lhe dado a liberdade para que agisse de acordo com a sua vontade. Por isso, vim aqui para ver se meus filhos prediletos também tinham se deixado escravizar pelas riquezas de outros homens. Nesse momento, Kabadarebu olhou com surpresa para o velho homem e não se conteve. Meu avô está dizendo que é o criador de todas as coisas do mundo? É o que estou dizendo, sim. E foi por causa de sua prece, caro neto, que resolvi vir aqui e olhar o que fizeram com o meu jardim. A menina Karubuxixã se levantou, foi em direção ao velho e o abraçou com ternura, mas disse com firmeza: Vovô pode ser o dono do jardim, mas não pode dizer que o jardim é seu. O jardim é de quem cuida dele. Esses homens brancos que você criou se tornaram muito maus e passaram a invadir nosso território e maltratar nossos anciãos e nossos líderes. O avô do mundo tem que punir todos eles, concluiu emocionada. O velho sábio ouviu tudo com atenção e disse que ela tinha razão em falar assim e que ele ainda nutria muito carinho pelo ser humano, mas sabia que muitos tinham se tornado cruéis e desumanos e que queria contar com todos eles, os mundurucus, para mostrar que ainda é possível conviver em paz. Houve um burburinho na pequena assembleia que havia se formado ali. Caro Zacaibu esperou que todos silenciassem e retomou a palavra. Vocês são meus filhos e tenho especial carinho por todos aqui. Criei o mundo para ser um jardim onde cada ser vivo, humano ou não humano, pudesse viver com fartura e com alegria. Dei liberdade para que cada ser pudesse escolher seu jeito de viver, respeitando sempre o que a grande Mãe Terra pudesse gerar para conforto de cada um. Todos deveriam viver no mesmo jardim, sem ter de brigar para ser o melhor que o outro. Todos vocês são filhos da grande Mãe Natureza. Eu sei que vocês, filhos do povo Munduruku, estão honrando isso, embora alguns tenham se debandado junto daqueles que se acham melhores e superiores. Sei que eles serão a ruína do lindo jardim que eu criei. O velho fez uma pausa. Parecia cansado da longa viagem. Olhou para a roda que se formara e sentiu muita compaixão daquelas pessoas, porque sabia que elas estavam sendo maltratadas por terem escolhido permanecer como guardiãs do grande jardim. Ele sabia também que nada poderia fazer porque seu gesto criador tinha sido único e que não poderia voltar atrás. Sabia que, para que seu jardim continuasse existindo, teria de contar com a ajuda dos guardiões da natureza. O velho fez uma pausa. Parecia cansado da longa viagem. Ele olhou para a roda que se formara
e sentiu muita compaixão daquelas pessoas, porque sabia que elas estavam sendo maltratadas por terem escolhido permanecer como guardiães do grande jardim. Ele sabia também que nada poderia fazer porque seu gesto criador tinha sido único, que não poderia voltar atrás. Sabia que para que seu jardim continuasse existindo, teria de contar com a ajuda dos guardiões da natureza, aqueles que nunca tinham se afastado de suas origens. A conversa se alongou mais. Ali ouviu com atenção todas as falas, lamentos e revoltas vindos daquele grupo de ouvintes. Mas o velho criador já estava precisando retornar ao seu mundo. E então, depois de algum tempo, levantou-se, foi para o meio da roda e começou a fazer um gesto circular com as mãos, criando um redemoinho por onde deveria passar de volta para o tempo em que o tempo não passa. O grupo se levantou e começou a cantar uma canção que falava do tempo ancestral, o tempo da criação do mundo. Naquele momento, todos se tornaram novamente responsáveis pela continuidade da vida na Terra. Vocês, filhos queridos, não devem ter medo. Os homens maus descobrirão com o tempo que não poderão alimentar com o ouro que tiram da terra. Nossa Mãe Natureza é sábia e poderosa porque foi criada assim. Ela sabe que pode contar com vocês, porque sabe que são vitoriosos. Mas vocês precisam acreditar no seu potencial de união. Não podem desistir, assim como o rio não desiste de correr. As árvores não desistem de crescer e as aves não desistem de voar. A briga é muito grande, mas vocês precisam se lembrar de que estão lutando para manter o jardim que eu criei para embelezar o mundo todo. Agora, venham que eu quero mostrar uma coisa. O grupo se aproximou do velho. Ele então pediu a todos que olhassem para dentro do círculo, que continuava girando sem parar. O grupo fixou os olhos e aos poucos foi sendo levado para uma outra dimensão do tempo. À medida que iam mirando o círculo, suas expressões mudavam. Alguns soltavam pequenos gritos, outros sorriam, os mais velhos soluçavam e as mulheres se divertiam. Tudo era pura harmonia. Aos poucos foram voltando para seus lugares na roda de conversa, enquanto tudo se acalmava. O que meus filhos acabaram de ver foi a vida acontecendo, porque nascemos para sermos completos. Nenhum ser, humano ou não, nasceu para ser superior ao outro, porque se vivemos em harmonia, conseguimos ter uma vida longa. Fiz esse mundo para isso, e cada ser vivo é responsável por fazer essa felicidade acontecer. O Criador fez um breve silêncio enquanto observava a reação da plateia que o acompanhava. Infelizmente, alguns dos humanos que criei não estão conseguindo honrar esse compromisso. Em vez de protegerem todas as formas de vida, estão usando-as para os próprios interesses. Estão derrubando as árvores, nossas irmãs, poluindo os rios, seus avós, atrás de riqueza que está no fundo da terra e enchendo o mundo de sujeira com o que eles chamam de progresso. Esses humanos deixaram de ser natureza e, por conta disso, vão sofrer as consequências desse distanciamento. O sábio fez uma pausa. Alguém trouxe uma bilha d'água e lhe ofereceu. Caro Zacaibo, que estava emocionado, agradeceu a gentileza e concluiu sua fala. Vocês são os guardiões da natureza. Têm de brigar por ela, protegê-la, não permitir que ela pereça. E para que tudo isso aconteça, precisam permanecer unidos, juntar todos os parentes ancestrais numa grande teia, para lembrar que são partes da natureza e, por isso, irmãos de todos os viventes. Os peixes são seus irmãos, as aves são suas irmãs.
Os bichos são seus irmãos, as árvores são suas irmãs, assim como os seus avós das 4 direções. Continuem, portanto, lutando e insistam em mostrar aos homens maus que eles também são irmãos de vocês e que o mundo pode ser igualmente usufruído, sem precisar ser destruído. Será que posso continuar contando com vocês? Um grande e sonoro sauê saiu da boca dos presentes, acompanhado por uma batida de pé rítmica e envolvente. Todos cantavam na língua dos ancestrais para lembrar que tinham uma origem e que eram filhos do grande Karuza-Kaibo, o criador que os tinha vindo visitar. Enquanto todos cantavam e batiam os pés no chão para imitar o som da criação, uma grande fumaça tomou conta do recinto e, quando ela baixou, perceberam que o Criador havia ido embora. Houve um reverente silêncio, acompanhado de expressões de alegria e satisfação. A paz reinou por um momento. E se você gostou dessa leitura, compartilhe com os amigos, deixe um comentário e deixe aqui a sua curtidinha. Obrigada.